Com a cheia, 57 famílias estão desabrigadas e desalojadas em Lajeado. Estudantes podem fazer aditamentos do FIES. Entidades da região buscam coibir comércio ilegal e ainda a LAF tem jogo decisivo e possível fim da temporada na próxima semana. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. A chuva parou na região, mas o rio Taquari continuou subindo durante a manhã, o que afetou outras famílias. Ontem pela manhã eram 23 famílias desabrigadas e desalojadas. Já hoje são 57. Segundo a Defesa Civil de Lajeado, ao longo do dia o rio Taquari deve baixar. A chuva parou e o sol apareceu, mas o rio Taquari continua subindo. Isso porque a água permanece descendo das cabeceiras do rio. A notícia que a gente tem estabilizou Encantado, né? Mas sempre tem aquele período entre 5, 6 horas que vai descendo a água. É evidente que ela vai baixando o nível, né? Mas aqui ainda vai subir por um tempinho. E vai desalojar mais gente. Com a chuva da madrugada, o rio subiu cerca de 3 metros no Porto de Estrela, suficiente para retirar outras famílias de casa. Olha, foi terrível. Foi perdida muitas coisas, sabe? Que não deu tempo de tirar quase nada. Deu, bem dizer, para tirar as crianças, alguma mochila de roupa, documentação. E o principal a gente conseguiu tirar, né? Cama, fogão, essas coisas assim. E a boia. Tiago tem 2 filhos e esposa. Teve que deixar a casa às pressas durante a madrugada e, por isso, não conseguiu retirar todos os móveis e eletrodomésticos. Vai ser terrível. Vai ser terrível ver as coisas que tu lutou para adquirir e agora você vai assim, de uma hora para outra, né? E bola para frente, vamos ter que construir, não pode baixar a cabeça. Vários locais de Lajeado foram afetados pela chuva. Nesse momento, 57 famílias estão abrigadas em ginásios do bairro São Cristóvão e Montanha. Quem quiser pode fazer doações. O que nós precisamos hoje, assim? Alimentação, ração para os cachorros, né? Potes, o que o pessoal puder, tiver disponível e quiser doar, que ele traga aqui no pavilhão do São Cristóvão, tá? Que vai ter um pessoal recebendo todas essas doações. Segundo a Defesa Civil, ao longo do dia, o nível do rio Taquari deve baixar. Nesse momento, no Porto de Estrela, o nível do rio Taquari está em 25 metros e 5 centímetros. No início da manhã dessa quinta, 2 rodovias do Vale do Taquari permaneciam com trechos bloqueados devido à cheia do rio Taquari. A RS 129 nos quilômetros 44 e 50 em Colinas, quilômetro 39 na ponte de ferro entre os bairros São José e Boa União em Estrela e quilômetro 16 entre Bom Retiro do Sul e Estrela. Já na RS 128, o bloqueio é próximo à barragem em Bom Retiro do Sul. O projeto Vida São José, em Lajeado, não abre hoje em nenhum dos turnos. O motivo é a cheia do rio Taquari. E a seguir, liberados aditamentos do FIES. A Secretaria dos Transportes do Estado deve lançar até o final do ano um projeto de implantação de balanças nas rodovias estaduais para controlar o peso das cargas de veículos. Segundo a Secretaria, atualmente não há respeito. Na maioria dos casos, os grandes responsáveis pela deterioração das rodovias são aquelas pessoas que trafegam com um peso de carga acima do que a estrada suporta. O prefeito Sidney Eckert e o eleito Klaus Schnack estão em Brasília em busca de recursos junto à União. O objetivo é dialogar com deputados e ministros para apresentar projetos, pleitear a liberação de verbas e solicitar emendas para os próximos 4 anos no município de Arroio do Meio. Um dos projetos prevê a captação de recursos para a conclusão e instalação definitiva da UTI no Hospital São José. Apesar de ser um dos mais esperados pelo município, a liberação
liberação de recursos para essa proposta e para as demais é esperada a longo prazo. A previsão mais otimista é que as primeiras verbas possam ser repassadas a partir do primeiro semestre do ano que vem. Depois de meses de espera, foi liberado ontem o aditamento do FIES. Estudantes já podem acessar o site para tentar regularizar a situação de contrato de financiamento do ensino superior. Cerca de 2.300 estudantes da Univates precisam fazer o aditamento do FIES para esse semestre. A instituição já enviou e-mail com orientações. Agora o estudante precisa fazer a sua parte. Precisa acessar o SIS-FIES, que é o sistema informatizado do FIES, e confirmar, validar o seu aditamento referente 2016B. A parte da instituição já está feita, os valores estão informados, o estudante só precisa conferir esses valores com o que está disponível no universo Univates e confirmar o seu aditamento. Esse ano tem algumas mudanças no sistema. O estudante precisa esperar a convocação para retirar sua guia do aditamento ou para ir até os bancos resolver pendências quando o aditamento for não simplificado. Normalmente, depois de fazer a validação no site, vinham até a Univates retirar a sua via do aditamento quando era simplificado ou então buscar o documento para ir até a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil para fazer a parte no agente financeiro. Nesse semestre, isso ainda não está liberado para os alunos, através de uma portaria do FNDE, diz que isso está suspenso, então o aluno não precisa vir para a Univates nesse momento, só fazer a confirmação no site mesmo, e no momento em que for liberado, o FNDE vai encaminhar mensagem eletrônica e SMS para o aluno, informando que a partir daquele momento ele pode procurar a instituição, então, para retirar a sua via ou para buscar os documentos para ir ao agente financeiro. A Univates ainda tem valores financeiros para receber do governo federal referentes ao FIES. Hoje, a instituição está com em torno de 17 milhões de pendência com o FIES e no momento em que começaram a ser liberados os primeiros passos desse aditamento, a instituição fez toda a sua parte, já informou todos os valores e agora está avisando os alunos, então, para que façam a sua parte nesse processo, para que depois, então, a gente consiga finalizar isso nos agentes financeiros. Para resolver outros problemas com o aditamento, o estudante pode procurar o atendimento Univates ou mandar e-mail para creditos@univates.br. Agora a previsão do tempo. Nas próximas horas seguem ocorrendo alternância entre períodos com a presença do sol e outros de maior nebulosidade. Porém, ainda não é possível descartar a ocorrência de alguma chuva isolada nos momentos mais encobertos. Amanhã o ar seco se instala sobre o território gaúcho e proporciona um dia de sol com nebulosidade variável ao vale. Veja as temperaturas para amanhã e a seguir entidades da região buscam coibir comércio ilegal. Coibir as feiras itinerantes e regulamentar o comércio ambulante, assunto de debate entre entidades do comércio do Rio Grande do Sul. Em 2015, a FEComércio do Estado lançou um material de orientação com sugestões de regras para serem cobradas por sindicatos regionais. Cerca de um ano depois do movimento da entidade estadual, a Câmara de Indústria e Comércio, a SIC Teutônia e o Sindilojas do Vale do Taquari abordaram o tema em eventos regionais. Recentemente foi criado um comitê regional para abordar medidas de combate ao comércio ilegal na região. De acordo com o presidente do Sindilojas, Geraldo Sandri, é preciso estabelecer regras como uma forma de evitar concorrência desleal. É impossível se concorrer com quem não recolhe impostos nenhum. Todos os encargos, leis sociais e os impostos que todo o nosso comércio contribui, paga para o governo e para o município, essas feiras não contribuem com ninguém. É totalmente difícil concorrer com eles em função de não ter nenhuma contribuição. Esse que é o problema. Então, assim, quem está na rua vendendo de sacola, que seja, ou ambulante, ou as próprias feiras que vêm de fora, eles não têm aquele custo que a gente tem do dia a dia. A gente tem custo fixo e o variável. Então, assim,
fica difícil para aquele que está situado, que tem uma estrutura montada. Hoje, cada vez a gente sabe, a carga tributária é altíssima, e mais com esses problemas ocorrendo paralelamente, fica quase inviável de a gente trabalhar. O grupo, encabeçado pelo Sindlojas Regional, conta com a participação de membros da Comissão de Combate à Informalidade da FEComércio. Reuniões para tratar do tema já ocorreram em Mussum, Encantado, Teutônia e Arvorezinha. As feiras itinerantes, principalmente, foi feito um levantamento onde cada lei municipal do estado, de cada município, tenha uma garantia maior em que essas feiras não conseguem se instalar em seus municípios. E esse trabalho a gente tem capitaneado aqui na região, junto com as associações comerciais e industriais de nossa região, com todos os CDLs da nossa região, e em conjunto para tirar da nossa região essas feiras itinerantes, que é um comércio totalmente ilegal, que atrapalha o comércio de todos os municípios. Conforme levantamento feito pelo Sindlojas Vale do Taquari, só Antagorda, Arroio do Meio, Encantado, Estrela, Lajeado, Mussum e Teutônia possuem lei específica quanto a essa prática. As outras 27 cidades da base de atuação do Sindicato do Varejo não têm uma lei específica. Em julho, a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, a AGV, fez uma pesquisa com lojistas de todo o estado que apontou que apenas 8% contrataria funcionários no segundo semestre, incluindo o Natal. Isso significaria no máximo 4.000 vagas para os tradicionais postos temporários de fim de ano. Mas a melhoria gradativa nas vendas, principalmente em datas comemorativas, aumentaram as expectativas para que as contratações de funcionários temporários sejam de até 5.000. Depois de 4 anos, o Banco Central decidiu ontem por reduzir a Selic de 14,25% para 14%. A aposta é que o anúncio do Comitê de Política Monetária, o Copom, tem iniciado um novo ciclo de baixa da taxa básica, na tentativa de recuperar o fôlego da atividade econômica, barateando o crédito e estimulando os investimentos no setor produtivo. Os investimentos produtivos das empresas, ampliações, novas unidades, compra de máquinas e equipamentos, tendem a reagir nos próximos meses. Essa queda também tende a incentivar a retomada da economia e, no médio prazo, contribuir para a melhoria do mercado de trabalho. Além disso, os financiamentos também tendem a ficar um pouco mais baratos nos próximos meses. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai repassar no mês de outubro 2,5 bilhões de reais aos beneficiários do programa Bolsa Família em todo o país. O benefício será pago a 13.900.000 famílias. O pagamento começou ontem e segue até o dia 31. O valor repassado varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Os recursos ficam disponíveis para o saque durante 90 dias. E no próximo bloco a gente fala de esporte. Estamos apenas no mês de outubro, mas a temporada 2016 da LAF pode estar chegando ao fim. A equipe tem mais uma partida pela segunda fase do Gauchão de futsal, mas nem tudo está perdido. O time de Lajeado ainda pode passar para a próxima fase, só depende de um pouco de sorte. Depois da vitória da LAF contra a Azif na última semana, a equipe ainda tem chances de se classificar para a última fase do Campeonato Estadual Série Ouro. Agora é preciso torcer contra os adversários para seguir vivo na competição. Nós temos ainda uma partida a realizar pela última rodada, né, contra a AGF de Guaíba, ainda com data indefinida, porque a Associação Guaíba de Futsal também está passando por dificuldades financeiras. Está tentando antecipar essa partida, que originalmente está marcada para o dia 29. Então há possibilidade de ser realizado na próxima terça-feira. Dentro das 4 linhas, a gente pode esperar qualquer resultado dos adversários. Desde que Atlântico não vença algum dos seus 2 jogos e a Azif de Birubá a mesma situação, né? Então a gente conta também com
com resultado paralelo para que na última partida a LAF dependa de suas forças para conseguir classificação para a semifinal. Esse ano a LAF não teve um desempenho tão bom na Liga Nacional como em 2015. Além disso, o time de Lajeado oscilou bastante dentro de quadra pelo gauchão, reflexo dos problemas financeiros enfrentados em 2016. Esse ano a gente já iniciou com um grupo reduzido e tivemos problema financeiro maior ainda, que fez com que alguns atletas tivessem que sair, né, para procurar um lugar onde que poderiam dar continuidade à sua carreira. E a LAF ficou com o número mínimo de atletas, que são 12, e com certeza que influencia, porque hoje também a gente nem está mais treinando como deveríamos, né? Até para evitar gastos maiores ainda aos atletas. E a gente está fazendo um treino apenas por semana. Ano que vem a LAF não vai disputar a Liga Nacional, mas a diretoria da associação garante que a equipe continua. A princípio na disputa do Campeonato Gaúcho da Série Ouro. E vamos ter que reestruturar, né, a associação, buscar novos parceiros, renovar os que já tem. Mas 2017 será um ano de reestruturação, de colocar a casa em ordem, como se diz, para que mais adiante a LAF possa seguir sua história galgando passos maiores, voltar para uma Liga Nacional, quem sabe, né? A rodada do Campeonato de Futebol de Salão de Lajeado Cafuzal, que ocorreria hoje, foi transferida por conta da chuva que atinge a cidade nos últimos dias. A rodada de terça também foi cancelada por causa do mau tempo. Secretaria de Esporte e Lazer vai anunciar uma nova data para a partida que envolve estudantes de Caxias do Sul, Venâncio Aires, Cruzeiro do Sul e Lajeado. E mais notícias às 6h30 da noite no segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.